Boa, excelente. Deixa eu só compartilhar minha tela e mostrar para vocês o que, obviamente, aqui na verdade absoluta não sou especialista em construção de conteúdo, criação de conteúdo, só sou um cara que busca entender e aplica o que eu entendo, né? E obviamente isso acaba refletindo no posicionamento e no que a maioria de vocês tem visto, né, nas redes sociais. Até para deixar bem claro, por isso que eu convidei o Igor, que é um cara que é especialista no assunto e vai conseguir me dar um suporte em relação ao que eu falar. Lembrando, tá? Não é a verdade absoluta. Eu defini alguns insights. Estava ontem pensando em relação a conteúdo, assim, no que trazer como um ponto principal. E eu parto muito da ideia de que, velho, produção de conteúdo, principalmente hoje em dia, é muito fácil, né? A vida do produtor de conteúdo hoje está muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente a gente precisava de um conteúdo mais elaborado, mais editado, um negócio muito mais parecido com um filme e cinema, né? Para poder engajar, para poder chegar a mais pessoas. E, na minha opinião, baseado no que eu tenho olhado para o cenário e para a realidade, o fato é, com IA, tem ficado cada vez mais comum as pessoas utilizarem para a construção de conteúdo. Eu percebo que nós, enquanto seres humanos, a gente vai priorizar muito mais um conteúdo realmente humano ali, natural, do que um conteúdo muito mais elaborado. Por isso que eu parto da ideia de que a gente está vivendo um período muito oportuno para quem quer, de fato, colocar cara, quem quer produzir conteúdo de alguma maneira. Então, olhando para essa perspectiva, eu entendo que há uma facilidade, mas, da mesma forma, há também uma grande dificuldade, e, na minha opinião, essa dificuldade ela é interna, né? A maioria das pessoas acabam não produzindo conteúdo porque tem uma série de crenças, um sistema de crenças que determina o que a gente vai fazer. Então, um deles fala, não, eu não estou preparado ainda, não tenho um conteúdo suficiente. Só que aí a gente quebra essa crença com o conceito de escada de valor. Escada de valor nada mais é do que, pô, existe uma escada e que ao longo da absorção de conteúdo, eu vou subindo essa escada. Eu só não consigo produzir conteúdo se de repente eu estiver na escada zero, ou seja, eu não tiver conteúdo algum. Só que se eu tiver o mínimo de conteúdo possível, eu posso sim começar a produzir conteúdo focado em resolver o problema ao qual aquele conhecimento resolve. Então, se de repente eu estou na escada 1, da escada de valor, eu vou ajudar quem está na escada 0. O maior problema hoje em dia é as pessoas quererem estar na escada 1 e olhar e dizer, não, mas eu preciso de conhecimento para ajudar quem está na escada, no degrau 10. Não faz sentido. Se eu estou no degrau 1, eu vou ajudar quem está no degrau 0. Eu estou no degrau 2, eu vou ajudar quem está no degrau 1 e 0. Então, essa crença de que eu preciso de mais conhecimento é simplesmente uma crença limitante que só posterga a decisão da gente fazer aquilo que precisa ser feito. O segundo ponto é exatamente, o que é que vamos falar, né? Acho que até trouxe aqui, acho que a maior barreira do profissional que quer produzir conteúdo, realmente, medo do julgamento é um dos maiores medos que qualquer um de nós sente, né? Eu sou um cara fascinado por estudar sobre psicologia, comportamento, e o que a gente mais evita é a dor do julgamento. Por isso que, normalmente, somos pessoas perfeccionistas, por isso que, normalmente, a gente posterga muito decisão, por isso que, normalmente, a gente não faz aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque, internamente, o medo é das pessoas olharem e julgarem baseado no que a gente não quer. Só que, pô, convenhamos, o medo do julgamento é um egoísmo puro, porque a gente parte muito da ideia de, não, as pessoas vão ficar falando de mim, tá, mas será que eu sou o centro da atenção ao ponto de todo mundo ficar me julgando o tempo todo? Não, né? Até porque quem julga só faz isso. Ele olha meu history, ele me julga ali, em segundo ele passa pro próximo, ele julga outra pessoa e assim ele vai fazendo. Então essas crenças internas, elas só limitam, medo de fracasso, rejeição, etc. Então, cara, vai produzir conteúdo, faz mesmo assim, né? E aí, conversando com o Zé, inclusive, ele até falou, cara, mas e para quem tem bloqueio com produção para quem tem bloqueio de mostrar o rosto, de gravar, mas deseja? Eu falei, velho, escolhe um formato ao qual aquela pessoa está mais acostumada, e se de repente você quer produzir conteúdo via vídeo, cria um close friends e vai postando ali em vídeo até se sentir confortável em abrir isso para todo mundo, né? Então, esse tipo de assunto é fundamental a gente comentar. Só que, beleza, entendi que existem muito mais limitações internas do que externas, afinal de contas, a gente está passando por um momento de produtor de conteúdo muito interessante. Segundo ponto, eu sempre olho, tá? E vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem. Eu começo pela linha editorial. Essa minha linha editorial, ela necessariamente precisa ser pautada em 3 assuntos em que eu devo escolher. Só que, obviamente, tudo parte do ponto em que, de uma pergunta específica, com quem eu estou me comunicando, com quem eu desejo me comunicar. Porque se a gente não sabe com quem se comunicar, a comunicação ela acaba sendo falha. E aí a gente acaba falando sobre um monte de assunto que não faz sentido, e o fato de falar sobre um monte de assunto que não faz sentido faz com que aquelas pessoas novas que vão chegando, elas vão tendo muito mais dúvidas sobre o que a gente resolve do que clareza. Então, eu sempre defino uma linha editorial que são 3 temas. Primeiro tema e o principal é o profissional core, né? Ou seja,
aquilo que eu sou verdadeiramente bom e o principal problema que eu resolvo. Vou citar aqui um exemplo. Hoje eu falo, se vocês olham o meu Instagram, Consultor Independente, tem lá, eu falando muito sobre modelos de negócio e ecossistema de consultoria. Então, esse é o meu, digamos que essa é a minha linha principal. Então, eu sempre vou falar sobre isso, por quê? Porque eu quero elevar o nível de consciência das pessoas em relação a modelo de negócio, que é o que faz com que a gente, ao longo do tempo, tenha muito mais resultado, consiga gerar muito mais valor para o nosso cliente, e principalmente me posicionar como um especialista nesse assunto. Esse é o principal objetivo. E aí, feito isso, as pessoas vão me conhecer como um profissional especialista em ecossistema. Mas eu tenho como complemento algo que eu particularmente gosto de estudar e que eu tenho muita facilidade em identificar nas pessoas, em bater o olho, posicionamento. E não é posicionamento que nem o Igor, que é brand, criação de marca. É o posicionamento de, velho, entender o principal conhecimento daquela pessoa e conseguir posicionar aquele conhecimento através de uma consultoria. Então, se eu sou especialista em ecossistema e as pessoas também me veem como um cara que tem muita facilidade em desenvolver serviço para aquela pessoa, isso me torna diferente da grande maioria. Porque qual é o outro profissional que é especialista em ecossistema e que tem essa facilidade? Só que eu parto muito da ideia de que essa linha editorial ela tem que ser fundamentalmente extraída da gente e não olhar para o mercado e extrair do mercado. Porque senão eu vou ser só mais um. Tá? O Igor e o Marcos levantam a mão aí para falar. Pronto, Igor. Pronto, só falar rapidão aqui até antes, o Marcos falar, ele fez até um comentário aí. Uma coisa que eu achei interessante do que foi dito em relação às linhas editoriais, né? Que é esse, o Duarte colocou como os três assuntos no qual eu vou mapear o meu conteúdo, digamos assim, né? Tem um ponto interessante sobre isso que ele repetiu, que eu acho muito importante, que é para quem eu estou falando. Com quem que eu estou me comunicando, né? Eu acho que esse ponto, ele molda totalmente ali essa ideia de tanto meu conteúdo quanto a linha editorial, né? Eu acho muito importante pontuar essa ideia. E aí, outro ponto que é, além de saber com quem eu estou me comunicando, é muito importante que eu saiba o que eu comunico. Qual é a minha promessa? Qual é a ideia do meu negócio? O que que me move? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que quando a gente pensa em linha editorial, pensando em conteúdo, qual é os meus temas? Sobre o que eu falo? Eu também tenho que saber não só o problema do meu cliente, eu não tenho que só saber resolver e falar só sobre a solução, mas eu tenho que me colocar, eu tenho que colocar um pouco de mim também nisso. E aí, esse pouco de mim, esse pouco de você, é sua promessa. E aí, o que é que te difere também, né? E eu não tô falando sobre diferencial competitivo de mercado, diferencial de produto. Não, eu tô falando, tipo assim, né? O que te difere como pessoa, o que te difere como conhecimento, que tu consegue colocar um pouco também nessa produção de conteúdo, nessa linha editorial, que vai transformar teu conteúdo ali em algo teu, né? Então, eu acho que tanto pensar nisso, de te colocar no lugar e também saber o que eu comunico. Por exemplo, o objetivo, a promessa do Duarte hoje é ajudar outros profissionais financeiros. Então, ele sabe para quem ele está comunicando. E o objetivo dele é ajudar profissionais financeiros a sair de um ponto A e chegar no ponto B, que é deixar de faturar o que está fazendo e tentar triplicar, sei lá, multiplicar esse valor. O objetivo dele é ajudar profissionais financeiros a aumentar a sua renda. Essa é a ideia dele, esse é o objetivo dele. A partir de quê? E aí ele vai falar de ecossistema, ele vai falar sobre os pontos no qual ele acabou de falar, que é o que ele mais domina. Ele vai usar dessas ferramentas porque foi o que ele conseguiu fazer consigo mesmo, hoje ele está vendendo, né? Então eu acho que esses pontos são muito interessantes, para quem eu estou falando e o que é que eu preciso repetir sempre para que faça sentido o meu conteúdo e que as pessoas também sempre voltem a mim quando ela ouvir sobre aquilo, enfim, né? Eu acho bem importante a gente saber qual é a nossa mensagem, qual é a nossa promessa, né? Perfeito, velho. É muito isso. Eu penso assim, né? A pessoa que fala que não é bom ter nicho, eu acho que ela não sabe o que está falando, né? Com Até porque o certeza. nicho é o que protege. Até coloquei aqui, ó, a linha editorial protege a marca. Por quê? Quando a gente olha para uma marca, ela só é construída porque existem delimitações. Essas delimitações, elas são exatamente com quem falar e por que falar. Então, a partir do momento que eu sei o que falar, com quem falar e por que falar, eu estou também dizendo para o mercado que eu não converso com um determinado público. Isso é Perfeito, fundamental. Por isso que eu acho que perfeito. a linha editorial, ela protege muito nossa marca. E eu estava conversando com o Zé ontem, né, falando sobre isso. Cara, a questão de defender muito a imagem, que acaba sendo questão de ego, etc. Só que eu acho que exatamente a linha editorial, que é o que posiciona a nossa comunicação, é o que faz com que a gente consiga gerar conexão com um determinado nicho, que é exatamente o que faz, consequentemente, que a gente consiga proteger a nossa imagem. Porque se eu falo para todo mundo sobre um monte de assunto, eu não estou criando imagem.
especificamente, né? As pessoas vão me ver como alguém generalista. E eu acho que isso Total, acaba não sendo muito total. positivo, né? Acaba gerando muito mais Exatamente. dúvida do que clareza. Zé, você levantou o braço aí, né, para perguntar. Você tinha citado uma pauta anteriormente que eu concordo, que é a questão da produção de conteúdo, você não ter que ligar para o perfeccionismo, porque hoje em dia, eu acredito que estética é bom para a sua clareza, para você passar informações, porém não é mais um requisito. Eu acredito não, na verdade, o Instagram, o algoritmo dele está se moldando e se moldou para criadores de conteúdo que viam seu conteúdo do zero. E muito perfeccionismo vem de não criar seu conteúdo do zero, vem de você olhar para alguém e você pensar, caramba, eu preciso me aproximar do conteúdo dessa pessoa, só que não, você precisa fazer o seu. Perfeccionismo hoje em dia não é mais um requisito, eu acredito, é mais um sistema de defesa mesmo para a pessoa não começar. Até porque Boa. hoje em dia não serve mais. Você tem que criar conteúdo real que conecta. Enfim, É, é porque, é porque perfeccionismo não é uma ferramenta, né? Perfeccionismo acaba sendo uma característica que a gente tem, só que, na minha opinião, perfeccionismo é só uma maquiagem para esconder algo mais profundo, que no caso é medo do julgamento, medo do fracasso, rejeição, etc. E acaba transformando isso em perfeccionismo como justificativa para não fazer. Eu penso muito assim. O Marx até comentou, às vezes a gente foca muito mais no que não sabemos, né? Alimentarmos mais nossos sabotadores do que, de fato, aquilo que somos bons. E eu trago exatamente um exemplo, né? Hoje, se você olhar para a minha produção de conteúdo, que é o que eu vou falar um pouco mais abaixo, que é questão de formato, né? Acho que as pessoas só seguem a gente e só acompanham o conteúdo por conta do formato, que é um ponto que eu vou falar um pouco mais à frente. Eu escolhi o formato lo-fi, por quê? Porque para mim é muito mais fácil. Para mim é só ligar a câmera, falar e jogar lá na rede. Não preciso ficar construindo um monte de edição elaborada, extremamente sofisticado. Não, eu sou um cara simples, essencialmente. Eu quero passar essa simplicidade através do meu conteúdo e as pessoas vão me seguir exatamente pelo meu formato, que é mais simples. Né? Eu acho que tem esse ponto também. E aí a terceira linha, né, até recapitulando, profissional core, que é a primeira linha, que é o principal, digamos que a linha vertebral do nosso negócio, né, o conhecimento, o complementar, e vem a terceira linha, que, na minha opinião, deve ser pessoal. Até porque já está dizendo, rede social, é para socializar. Se a gente fala só sobre profissional, fica maçante, e as pessoas não se conectam tanto. Então, sempre trago aqui, no meu conteúdo, uma linha mais pessoal, que é mostrando o quê? O meu lifestyle. Eu sou um cara que eu gosto de ler, eu sou um cara que eu gosto de escrever, eu sou um cara que eu gosto de espiritualidade, eu sou um cara que gosta de treinar, e eu acho que eu quero me conectar com pessoas que estejam na mesma vibe, pessoas que, porra, são temente a Deus, pessoas que têm uma capacidade maior de entender de que as coisas não são só materiais, pessoas que têm capacidade de entender também que nem tudo na vida é curto prazo, é longo prazo, né? Não tem tanta essa ansiedade por resultado rápido. Então, estou sempre falando sobre isso porque aquelas pessoas que vão contra isso que eu penso, elas vão se sentir contrárias e vão ser expelidas, é o que eu quero. E eu quero atrair exatamente as pessoas que são semelhantes. Então, sabendo que as pessoas conectam com pessoas, eu sempre pauto como conteúdo, digamos que, terceiro conteúdo ali, pessoal, para gerar essa conexão e semelhança. Beleza? Se alguém tiver alguma complementação, fica à vontade. Definido a linha editorial, que é a estrutura, eu preciso posicionar esse meu conteúdo, que não adianta, eu vou falar sobre ecossistema, posicionamento, lifestyle, mas e aí, o que é que eu vou falar? Qual beleza, eu sei quais são os temas, mas quais são as pautas? Eu, particularmente, acredito muito que um posicionamento de conteúdo, ele tem que ser estratégico também, que é o quê? Eu tenho que entender por que eu estou posicionando meu conteúdo. Hoje, se vocês olharem para o meu Instagram, vocês vão ver que tem muito depoimento. Eu estou na fase de, digamos que, por mais que eu já esteja no mercado há muito tempo, mas eu estou captando gente que não me conhece. Então, preciso fazer com que aquelas pessoas imediatamente me vejam como autoridade. Então, eu estou sempre falando sobre o momento do meu cliente, porque pessoas frias que estão chegando, elas têm que se identificar com o momento, e as pessoas que estão chegando não se identificam, elas têm que sair. Esse é o meu objetivo. Então, se o meu objetivo é atrair gente e gerar essa conexão imediatamente, o que é que eu faço? Eu defino o momento médio do meu cliente, dentro da jornada dele, eu identifico dores e eu crio soluções. Por quê? Falando sobre o momento, eu gero essa conexão imediata. Trazendo dores, eu faço com que aquela pessoa ela tenha uma consciência maior, às vezes sobre dores que ela nem imaginava que ela tinha. Como, por exemplo, eu falo muito sobre a dor do assessor. Ele atende 100, 150, 200 pessoas, que ele está no modelo completamente ruim para ele, e aí quando eu trago uma visão diferente sobre modelo, ele olha e fala, caramba, eu não tinha noção disso. E aí eu pontualmente ancoro uma visão diferente e ele já naturalmente me vê como algo interessante, né, de ser acompanhado. E aí, quando eu trago também soluções,
eu já me posiciono naturalmente como alguém que consegue resolver aquelas dores que aquela pessoa que não me conhece possui. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu vejo um profissional falando sobre renda variável, renda fixa, sobre CDI, sobre Bovespa, eu sei que ele não tem, primeiramente, um posicionamento bem definido, um consultor, se for um analista, tudo bem, faz sentido, mas um consultor, a função não é ficar analisando investimento. Obviamente é uma parcela do nosso trabalho, mas essencialmente é uma função do analista. Então, o consultor, ele não sabe nem qual a função exata dele. Porque se ele soubesse, ele não estaria falando sobre produto, ele estaria falando sobre estratégia, ele estaria falando sobre o momento do cliente, ele estaria falando sobre possíveis dores que aquele cliente possui e soluções também para entregar. E é o que eu falo. Nosso Instagram, ele não é só para a gente ficar falando sobre os temas. Porra, se o meu objetivo é atrair cliente, eu tenho que fazer ofertas. Eu tenho que, pontualmente, falar que eu tenho um produto, o preço do produto, a quem é direcionado o produto, quais são as condições do produto. Obviamente, nem sempre, mas pelo menos uma vez ali, pontual, para que as pessoas, elas, porra, eu preciso disso, levanta a mão e venda ali de forma orgânica, né? Então, posiciono o conteúdo dessa forma. Obviamente, existe uma série de camadas e o Igor pode aprofundar um pouco mais nisso, né? Total. Eu acho que eu sempre tô pegando alguns pontos da tua fala, e aí eu trago aqui para a condição, voltando sempre à ideia da produção de conteúdo, né? E aí tem um ponto que você falou, pessoas vão e vêm, né? E quando a gente entende o momento no qual a gente, enfim, e aí quando o Duarte fala de momento, é entender o momento de quem eu resolvo o problema, o momento do meu cliente, o momento de quem tá consumindo o meu conteúdo. Porque, e aí são duas questões que me vêm. A primeira, tá, se eu entendo o momento do meu cliente e eu consigo resolver, por que que eu vou produzir conteúdo falando os termos do profissional financeiro, assim como o Marcos tinha falado, no caso dele, os termos de organização financeira. Tipo, o cara, ele já não tá conseguindo se organizar financeiramente, ele já tem um problema ali. Tu vai ficar falando sobre o problema para ele? Não, não, acho que não é essa a questão. Talvez é interessante que você produza conteúdo sobre o momento dele. Exato, mostre para ele que você entende o momento dele, né? Tipo, se ele tem esse problema com a organização financeira e você consegue resolver, foca em mostrar para ele que você entende e que você consegue solucionar. Então, esse ponto é muito importante, esse ponto de consciência. Eu não preciso, às vezes, quem vai nos contratar são pessoas que não querem ter a dor de cabeça que a gente vai ter no trabalho. Elas estão nos contratando exatamente para ajudar ele no dia a dia. Por que que vai fazer sentido o meu conteúdo estar falando sobre o que ele quer driblar, né? Então eu tenho que falar sobre o problema dele, a solução no qual eu gero. Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto interessante é que eu acho que tem uma questão sobre a produção de conteúdo, que as pessoas falam, pô, eu fico sem ideia de postar. Só que aí vem a fala do Duarte. Pessoas vão e vêm. Então, sempre vai ter alguém chegando hoje. Sempre vai ter alguém chegando hoje. Sempre vai ter chegando hoje aquele meu conteúdo que eu fiz de início, naquele momento de início, eu posso repetir ele várias vezes. E não tem problema nenhum. Entendeu? Quem já está na comunidade, talvez não vai ser atingido por um post que ela já viu há 2 meses atrás. Mas quem chegou hoje vai sim ser atingido. Então, uma coisa que eu sempre gosto de repetir é a ideia de repetir a mensagem de forma diferente. Aquela mensagem primária, o momento que você compartilha, a dor que você sana, você precisa repetir isso o tempo todo. Só que você tem que ser inteligente, você tá na internet para não parecer que você só repete. Você tem que repetir a mesma coisa de forma diferente. E aí é para isso que tá aí os conteúdos, né? Você pode jogar um carrossel falando desse problema, depois você pode gravar um vídeo falando desse problema. Enfim, sempre atingindo aquela dor que você sana, né? Eu acho que é muito bom essa questão sobre pessoas vão e vêm, né? Com certeza, velho. E entender que a comunicação ela é fundamental para expulsar as pessoas que a gente não quer se comunicar, né? Porque o Com fato certeza. é, na nossa base de seguidores, tem um monte de gente lá que tá lá sem saber por quê. Então eu prefiro hoje ser um pouco mais, digamos que, rígido em saber a quem eu não atendo e quem eu não quero comunicar, exatamente para eu expulsar essas pessoas, né? Tem gente que fica triste em perder seguidor. Eu não fico. Eu penso o seguinte, pô, eu tô limpando minha base. E isso é fundamental, né? Então, isso que o Igor falou é importante, né? Reciclar o conteúdo de formas e formatos diferentes, né? E sobre o que o Marcos comentou, hoje o meu foco é construir conteúdo relacionado à organização financeira. O que eu faria? O momento do cliente que está em organização financeira é um momento de desorganização ou falta de consciência em relação à maneira que ela se relaciona com o dinheiro. Por isso que ela precisa de organização. Então, a origem do problema é o quê? É psicológica. Né? A gente sabe que ninguém racionalmente toma decisões de endividamento de forma racional, no sentido de vou acordar hoje e vou me endividar. Ninguém acorda pensando nisso, né? Então, o que eu faria? Entenderia o momento. O momento, vou até rabiscar aqui, ó, é o quê? É o cara que está em caos. Do caos, ele vai para a desordem. Da desordem, ele vai para a ordem. Da ordem, ele vai para a direção.
nada mais é do que a acumulação, e da acumulação ele vai para o usufruto. Então, são esses momentos aqui que vão saber exatamente quais são o quê? As dores. E a origem desses momentos. Então, o que eu faria? Cara, o meu cliente, no caso do Marcos, ele está em caos e desordem. Ele precisa ir para ordem. Então, o que é que origina o caos e desordem? Eu falaria muito sobre isso, né? E ancoraria alguns outros assuntos que sejam complementares. E aí faz com que as pessoas elas tenham um nível de consciência maior sobre problema e sobre solução, que é o nosso principal objetivo, né? Então, eu acho que olhar para essa ótica é interessante. E aí, feito o posicionamento, o que eu acredito que é fundamental a gente fazer após isso? Distribuir e formatar. Então, é até um ponto aqui, ó, no 2, que eu coloquei. Hoje, com o avanço da AI, o que é que vai acontecer? Quem não tem marca própria e quem não tem canal de distribuição próprio vai perder muito mercado. Por quê? O serviço, ele vai se tornar commodity. Ele já está se transformando em commodity. Porque é simplesmente a pessoa ter um prompt ali. Se ela tiver o mesmo prompt que eu, ela vai fazer o mesmo serviço que eu. E aí o prompt vai se tornar uma commodity. Eu, por exemplo, já estou disponibilizando o prompt para o meu cliente. Ah, estou com dúvida em relação a isso. Ó, joga esse prompt aqui. Ah, organização financeira, joga esse prompt aqui. Por quê? Porque eu sei que o conteúdo, o serviço, ele vai se transformar em commodity. O que é que vai manter como fundamental pilar a gente no médio e longo prazo? Estava até conversando isso com um profissional ontem, né? Alguém está pedindo para participar. Eu estava conversando ontem com um cara que trabalhou comigo lá atrás na XP, hoje ele ainda está na assessoria, e ele falando exatamente sobre isso. Cara, o que é que tu tem visão sobre a IA? Tu acha que vai substituir a gente? Eu falei, não. Eu acho que a IA não vai substituir, mas ela vai ser um ponto central e estratégico do nosso negócio, que é o quê? Eu fico responsável pelo relacionamento com o meu cliente, exatamente porque o nosso trabalho é relacional, e eu uso a gente IA para fazer todo o trabalho estratégico, conceitual, teórico, etc. Então, vai otimizar o nosso trabalho. Né? Então, o que é que vai fazer com que eu mantenha o meu relacionamento com o meu cliente, na minha opinião? Eu tenho uma marca forte, e aí é o trabalho do Igor, porque uma marca forte faz com que as pessoas estejam, e um canal de distribuição próprio. Exemplo, um assessor, hoje, ele utiliza marca de terceiro, que ele está ancorado ali a uma empresa, ou então a uma instituição, e além disso, ele usa também um canal de distribuição de terceiro, porque ele vende produto. Então, ele vai ali na plataforma da XP, do BTG, do que seja, e distribui aquele produto. Eu acredito que isso é completamente errado. Por quê? É só olhar para as maiores empresas do mundo, do Brasil. Hoje a gente tem no Brasil uma grande empresa de educação, e não de educação, né, mas o ecossistema que é o G4. Hoje os caras têm marca forte, e hoje os caras são o próprio canal de distribuição. A gente tem XP, marca forte, canal de distribuição. BTG, marca forte, canal de distribuição. Amazon, marca forte, canal próprio de distribuição. Apple, da mesma forma. Amazon, Microsoft, da mesma forma. Então, com a digitalização, na minha opinião, quem não fortalecer marca e quem não construir ecossistema, que é um canal de distribuição próprio, vai ficar para trás. Ou então vai ficar refém das diretrizes que o mercado impôs. Então, eu acredito muito que a distribuição ela é fundamental, mas necessariamente a gente precisa ter o quê? Marca. E aí entra a questão do formato. E aí o formato, na minha opinião, turma, é o quê? Velho, é aquilo que hoje você mais tem facilidade para destravar o conteúdo. Pô, eu confesso para você que eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de, pô, só jogar uma câmera aqui e falar o que eu tiver sentindo de falar, sem roteiro, sem nada. Então, se eu tenho facilidade mais em relação a escrever, em relação a falar, pô, eu já entendi qual é o meu formato. E aí, entendendo qual é o meu formato, eu vou para os canais que conseguem, que permitem a minha distribuição mais rápida. Que é o quê? É vídeo e texto. Se é vídeo, eu vou para o Instagram, YouTube, e eu posso ir para o TikTok, e eu posso ir também para o LinkedIn. Se é texto também, pô, eu vou para o Substack, eu vou para o LinkedIn, eu vou para uma comunidade no WhatsApp, no Telegram e no X. Então, as plataformas, elas são nada mais do que uma ferramenta, assim como uma IA, né? Muita gente usa IA de forma errada. Só que IA, a gente tem que entender que é para ser um agente. ChatGPT, ele é muito bom em algo. O Claude, ele é muito bom em outro algo. O Gemini, ele é muito bom em outra coisa. Então, sabendo do que ele é muito bom, eu simplesmente construo um agente baseado naquilo que eu preciso, de acordo com o que a plataforma me entrega de melhor. Então, eu acabo saindo dessa generalização, assim como, por exemplo, o conteúdo. Né? A gente vê muito profissional perdido na construção de conteúdo, por quê? Porque não tem essa fundamentação. Né? E aí o Igor levantou a mão, ou foi o José que levantou a mão, né? Fica à vontade para falar. Sou eu. Na tua opinião, existe um momento certo para focar na conexão de marca, na criação de conteúdo? Excelente. Na minha opinião, o Igor pode fundamentar muito bem isso. Novamente, para corroborar com a tese que eu trouxe, que é você precisa ter marca forte
e própria e canal de distribuição, no day one. Começou, tem que fortalecer a marca. E aí entra um erro. A maioria quer construir conteúdo para vender curso, para fazer venda de imediato. Eu acho que não faz sentido. E aí, baseado em quê? No framework SALT. Né? Então, eu utilizo no day one a rede social para o quê? Para ser uma vitrine. Porque aquelas pessoas que estão chegando no meu off, elas certamente vão me seguir nas redes sociais. Então, elas precisam me olhar nas redes sociais como uma autoridade. E aí, depois de construída a autoridade no off, aí sim eu utilizo a alavanca como tráfego para adquirir público frio. E aí sim, depois de ter posicionamento canal de distribuição, eu consigo ter uma conversão muito mais rápida. Por quê? A conversão de consultoria, ela é longa, comparada a um produto. Eu tenho aqui uma caneta. Essa caneta custa, por exemplo, R$ 1.500. Só que na outra loja, essa mesma caneta está custando 1.000. Se eu preciso, eu vou lá na loja e compro. Não tem um ciclo longo de fechamento, de negociação. Consultoria, não. Por envolver questões relacionais, por envolver confiança, principalmente quando se trata de finanças, a jornada de conversão ela é mais longa. Se é mais longa, eu sei que as pessoas que estão chegando fria vai ser ainda mais longo. Eu tenho que qualificar mais. Então, respondendo a tua pergunta e contextualizando, eu diria que desde o dia 1, mas não focado em converter vendas através digital. Só depois. Respondido? Bom, até uma questão interessante também é o seguinte, quando que é interessante começar a produzir conteúdo, né? Beleza, mas aí qual é o meu objetivo hoje? Eu já tenho, por exemplo, aqui a gente está numa comunidade no qual a gente está compartilhando conhecimento. Essa é a grande questão. O Duarte, ele vende conhecimento, ele tem uma vasta experiência, ele construiu insights dentro dessa experiência, por conta dessa experiência, e hoje ele consegue vender esses insights e tal, para que a pessoa consiga chegar de um ponto a outro. Então ele vende essa ideia, o que ele até costuma de falar, né? A ideia do conselho e tal, enfim. E ele ensina outras pessoas também a seguir esse caminho. Mas é isso, será que esse é o meu caminho também? Será que esse é o meu momento? Será que se o Duarte tivesse 1 ano de experiência, será que ele conseguiria dar bons conselhos? Será que as pessoas se conectariam com ele, com os conselhos de uma pessoa? Talvez sim, talvez não. Então é muito de entender qual é o momento. Qual é o meu momento? Eu estou iniciando, eu já tenho uma vasta experiência. Qual é o meu momento? Eu acho que isso é bem importante, né? Tipo assim, qual é o momento de começar? Eu concordo com a fala do Duarte, eu acho que desde o início, né? Mas aí é até um ponto que, tipo, quando eu for falar, tem uma questão que eu gosto de sempre falar quando a gente tá falando de produção de conteúdo, que é o social selling, né? Que é aquela ideia de, tipo assim, eu tenho um relacionamento contigo ali na internet, e normalmente o relacionamento na internet ele é vinculado que no final eu quero te fazer uma venda. E as pessoas já estão cientes disso, né? E aí, beleza. Ok, meu objetivo é fazer dinheiro, meu objetivo é trabalhar aqui, eu estou usando a internet como ferramenta, só que aí, na hora de comunicar, na minha primeira comunicação, eu já faço venda, eu já estou oferecendo isso a alguém. Será que é interessante? Imagina eu tô entrando numa loja e aí chega uma loja de sapatos, por exemplo, e aí o vendedor chega e, pô, isso aqui é tanto, e aí, quer comprar? Você fica meio que acuado, não faz sentido. É como se o importante ali fosse a venda, né? E existe aquele outro profissional que ele vai te perguntar, ele vai te perguntar, e aí, o que é que você gosta? Qual é o teu objetivo? Tu quer um tênis pra quê? Tu quer um tênis pra correr? E aí, tu corre, tu é atleta, e aí ele vai ouvir tua história, ele vai contar a história dele, ele vai dizer, ó, esse tênis aqui eu uso, eu já corri tal coisa. Ele vai começar a falar sobre isso e tal. Então ele vai construir um relacionamento antes de te vender. Porque ele sabe que quando a gente tá na internet, eu sei que tem alguém que quer comprar de mim. A grande questão é que eu quero entrar em contato com essa pessoa. Como que eu vou entrar em contato? Oferecendo, vendendo o tempo inteiro? Talvez não. E aí entra mais uma vez a questão de posicionamento. Para quem eu falo, né? Qual é a minha questão? O que é que me une ao meu público? Nesse vendedor, talvez o que une ele é que ele corre, o cliente corre e ele consegue o quê? Pô, usa esse tênis por conta disso, isso e isso. Então, eu tenho algo em comum, né? Então, o que é interessante quando a gente pensa nessa ideia de, tipo, qual é o momento de começar? Acho que o momento de começar é desde o início, mas o início é quando você entende qual é o seu momento, onde é que eu estou, o que é que eu tenho que fazer agora, né? Qual é o conteúdo que eu vou produzir? Enfim, então acho que é um pouco disso. Ser intencional com tudo, né? Qual o objetivo? Exato. É que nem eu Ter a falo. intenção, Pô, exato. se a gente vai entrar numa reunião com um cliente sem objetivo, já começou errado, né? Certamente vai falar Com certeza. vai encher muita linguiça e não vai ser efetivo, né? Então, da mesma forma, é posicionamento, construção de Odiando. conteúdo. Sim, Qual o sim. objetivo, né? Com essa. Como eu falei no início, pô, por que é que eu posto depoimento? Porque eu sei que eu preciso aumentar a minha referência em relação à autoridade. Tem muita gente que esse cara aqui, ele fala coisas, mas será se realmente gera resultado? Será se o que ele está falando de fato é real? Aí quando eu mostro o resultado que é real, pô, isso facilita muito, né? Por quê? Porque hoje o meu objetivo é focar em aumentar a nossa comunidade.
Então, o objetivo é um. Da mesma forma, tô começando agora. Qual o objetivo? É posicionar o meu... É só construir a minha vitrine. E aí, a partir disso, a gente consegue construir o conteúdo em relação àquilo, né? Se quiser levantar a mão, fica à vontade, tá, Zé? Trazendo o que o Igor falou em relação ao primeiro contato que você tem com o cliente que você não pode vender, eu queria perguntar se existe um ponto em que você entendesse que é o momento de vender. Por exemplo, criei conteúdo aqui, agreguei valor, em qual momento eu tenho que ser mais direto com o prospect? O que eu tô vendendo, né? Tipo assim, eu acho que você tem que ser direto o tempo todo. Eu acho que a grande questão não é que eu, não é que eu não possa vender desde o início também, entendeu? Mas tipo, é entender o que eu tô vendendo. Essa é a grande questão, entendeu? O tempo, ele nunca vai ser, tipo assim, a coisa mais relevante. Quando? Tipo, eu acho que o tempo ele não é a questão mais relevante. Acho que a questão mais relevante é, tipo assim, eu soluciono, por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei, tipo, desenvolvendo projetos de marca, certo? Apenas com isso, apenas desenvolvendo projetos de marca. E aí o que acontecia? Eu oferecia projetos de marca, por exemplo, para todo mundo. Tipo, e eu entendi tal hora que eu não sanava o problema de todo mundo, porque se eu não tinha um cliente ideal, por exemplo, que é uma das questões que é interessante a gente ter também, que é de quem eu sano o problema. Quando eu não sei muito bem isso, eu não sei quem é meu cliente ideal, eu ofereço para todo mundo. Só que aí alguns vão sair satisfeitos, porque talvez ele é meu cliente ideal, faz todo sentido, eu consigo ajudar de fato aquela pessoa, mas vai ter uma pessoa Y que talvez eu não consiga ajudar ela ainda. Eu não tenho uma experiência, não faz sentido com o meu público, talvez eu não tenha a expertise necessária. Beleza, eu até consegui ela como cliente, mas será que ela saiu tão satisfeita quanto o meu outro cliente que eu consegui resolver? Quando eu termino isso, eu percebo, pô, esse cliente Y aqui não é o meu tipo de cliente. Eu soluciono isso aqui. Então, assim, eu acho que o momento é quando você sabe que soluciona o problema de alguém. Porque vai ter públicos que eu acredito que a gente não vai conseguir solucionar e tá tudo certo, entendeu? Vai ter público que não entende muito bem nossa comunicação, porque a gente se comunica com outro de outra forma. E ok, é uma questão que o Duarte falou mais cedo. É de selecionar para quem a gente fala, mas também é selecionar para quem a gente não fala, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu acho que o tempo ele não é o determinante. Quando eu começo? Começa do início. Vender é sempre. Uma das minhas pautas também vai ser uma ideia que é dentro desse social selling, né? Que é a ideia da venda. Antes de tudo, vendas, elas são feitas à base de confiança. Ninguém compra nada se não tem alguma camada de confiança. Um produto, ele vai pesquisar no Google. Será que esse produto é legal? O custo-benefício dele vale a pena? Quem está usando? Enfim, vai suprir o meu problema? Vai suprir minha necessidade? Então, assim, o que eu preciso fazer de início é agregar de graça. Eu acho que eu estou sendo bem direto para não ficar rodeando tanto. Eu preciso agregar de graça. Para a pessoa confiar em mim, eu preciso que no meu conteúdo eu mostre para ela que eu consigo resolver o problema dela. A partir do momento que ela olha o meu conteúdo, que é de graça, meu conteúdo que está ali no Instagram, como qualquer outro conteúdo, e aquilo ali ajuda ela vai estar interessada no meu material, no meu conteúdo, no meu produto. Porque eu estou agregando de graça. Se de graça eu estou ajudando ela, imagina se ele me pagar. Pensa dessa forma. Então, quando é o momento? É quando eu entendo que eu sou no problema dela e quando a pessoa tem confiança em mim, né? Então, essa é a questão. Acho que mais importante do que começar a vender é pensar em gerar confiança nessas pessoas que vão te comprar, entendeu? Certeza, até contribuir um pouco também, eu acho que fortalece muito essa tese, né, que é social selling. Então é necessário fazer. Se o nosso objetivo é, primeiramente, posicionar nosso conteúdo para gerar mais relevância e autoridade, certamente vão chegar pessoas que, às vezes vão chegar pessoas, por mais que não seja o foco, que estejam completamente qualificadas e prontas para vender. Se eu não tenho uma oferta, aí é difícil. Por isso que eu falo, o posicionamento do conteúdo, ele é momento do cliente, dores e soluções. Só que dentro da camada soluções, você tem que ter o seu serviço e sua oferta pronta para vender também. Por quê? Porque é um canal novo de distribuição e aquisição de pessoas. Então, o conteúdo ele serve muito para isso, né? Quando vender, também concordo, desde o dia 1. Então, obviamente, não é o foco a venda, é posicionamento e autoridade, mas, obviamente, surgindo a oportunidade, por que não vender? Acho que a gente parte muito dessa ideia, né? E aí depois vem a distribuição. Então, por exemplo, eu não me limitaria não, tá dando certo Reels, só que eu não sou muito bom com vídeo, não me sinto preparado. Não faz sentido. Tem muita gente, por exemplo, não sei se vocês acompanham aquele Dan Coro, se eu não me engano. Pô, o cara escreve newsletter, pô, bateu 100 e poucos milhões de views, escrevendo. E com certeza utilizando de AI para ajudar na escrita. Então, não significa que deu certo para uma pessoa, tem que dar certo para mim. É entender o seu momento, a sua facilidade, uma ferramenta que de fato contribua com seu posicionamento, com sua imagem. Eu, por exemplo, sou um cara que eu gosto muito até o Igor fala, tem um tom profissional, porque eu ensino.
Então, eu particularmente tenho muita facilidade com vídeo, até mais do que qualquer outra coisa. E texto, porque eu gosto de escrever. Então, se vocês olharem para o meu ecossistema e para o meu posicionamento, eu escrevo toda semana, eu gravo, né, history, eu gravo reels, enfim, eu estou sempre escrevendo no history também. Por quê? Porque eu estou fortalecendo a minha imagem em relação a vídeo, aula e texto, tá? Poucas são as imagens que eu posto ali, muito em razão dessa minha facilidade. E aí é mais em relação a isso mesmo, é para ser rápido, né? Se o Igor tiver mais algum tema que acha que é importante, ou se vocês tiverem algum tipo de dúvida, fica à vontade. Pronto, na verdade eu separei umas coisas para falar aqui, até sobre questão de experiências. Eu acho que para quem não me conhece, né? Eu acho que eu vou sempre estar um pouco repetindo um pouco disso. Eu tenho algum know-how em relação à produção de conteúdo, porque eu trabalho com marcas há algum tempo, e eu sempre me limitei a ficar ali naquele backstage. A ideia de, tipo. E até uma coisa interessante, tipo assim, existe esse espaço, entendeu? Durante muito tempo eu fiquei limitado, assim como muita gente fica limitado na produção de conteúdo, porque eu achava, e foi o primeiro tema no qual o Duarte levantou, eu achava que eu precisava de mais expertise, eu precisava saber mais para produzir conteúdo. Tipo assim, pô, por que que alguém vai me ouvir, sendo que tem muita gente mais na internet que tem mais experiência que eu? Calma, eu preciso ter mais experiência. Enfim, essa questão ela é um pouco limitante porque parece que só tem espaço para quem já está há muito tempo na internet, né? Enfim, por conta dessa condição limitante, e eu sempre trabalhei no meio, eu estive nos backstage. Então, eu trabalhei muito com pessoas que tinham produtos digitais e precisavam produzir conteúdo e vender esse produto digital. Então, foi ali onde eu meio que comecei essa ideia eu já trabalhei em produtora audiovisual, produtora focada em social media, enfim, sempre estive próximo ao conteúdo, sempre produzi conteúdo para outras marcas, sempre desenvolvi estratégias, segui estratégias de conteúdo para outras marcas, sempre estive no backstage, conheci, tive, tipo assim, algumas boas experiências com isso, desde lançamentos, desenvolvimento de produtos como mentoria, enfim, tenho bastante experiência nessa ideia de produção de conteúdo para venda. Mas aí a grande questão provavelmente você não vai ver um conteúdo do Igor. E aí uma das questões que eu quero trazer aqui, eu até abri, eu tô compartilhando bastante isso com o Duarte, que é a ideia que chegou o momento de eu produzir meu conteúdo próprio, e até uma ideia, que é um convite, porque eu quero que a gente faça meio que isso junto, junto do Duarte, junto de todo mundo da comunidade, que a gente comece a produzir conteúdo, né? Que a gente vá se ajudando. Eu acho que faz muito sentido essa comunidade para a gente começar a se ajudar, buscar montar minha própria linha editorial, como o Duarte chegou a falar mais cedo, falar sobre isso na comunidade. Às vezes a gente tem grupo, a gente tem o Duarte que sempre responde o pessoal, pô, pergunta as caixinhas de pergunta do Duarte sobre isso, tipo, tende a construir mais esse tipo de pergunta, conversar mais, tentar nos ajudar mais nessa comunidade em relação a esses problemas que a gente tem em comum, produção de conteúdo, desenvolvimento de marca, enfim, eu acho que é importante e a gente tem esse ciclo aqui para se ajudar. Aí, umas questões que eu tinha separado, que são o seguinte: tem um ponto, tipo, que eu não vou nem entrar na grande questão sobre o que é o algoritmo ou o que não é um algoritmo, né? Mas existem algumas questões que são meio que leis que a gente ouve o tempo todo sobre conteúdo. Que eu acho que a maior lei que a gente sempre ouve no conteúdo é dizer uma coisa: a gente precisa postar todo dia, né? Existe essa máxima na internet que eu preciso postar todo dia. Mas, tipo assim, por que que eu preciso postar todo dia? De onde é que vem essa ideia, né? E aí eu acho que é interessante que a gente entenda isso. Será que eu preciso postar todo dia? E aí, é uma pergunta. E aí, vamos solucionar isso. A gente precisa postar todo dia? A grande ideia de quem vende o nosso produto, por exemplo, eu vou colocar para a gente aqui, porque a maioria daqui são profissionais financeiros, são pessoas que estão nesse meio. Eu não sou profissional financeiro, mas eu já trabalhei também nessa área. Foi assim até que eu conheci o Duarte. E o que é que eu entendo? Mais uma vez, eu vou pontuar a questão da confiança, né? O que é que eu entendo? A gente tem que oferecer os nossos produtos, o nosso serviço para pessoas que têm dinheiro ali, para que a gente consiga resolver problemas delas, e resolver os problemas delas não passa de é, mexer com o dinheiro delas. Vou colocar dessa forma para que fique bem fácil, né? A gente trabalha, a gente precisa ter a confiança daquela pessoa, porque a gente está trabalhando diretamente ali com o dinheiro no qual ela ganha, né? Seja organização financeira, seja investimentos e tal, a gente está ajudando ela a mexer no dinheiro dela. Então pensa, imagina o nível de confiança que essa pessoa precisa ter comigo para que eu abra essas portas, para que ela venha aqui e me ajude com isso, né? Então, o Duarte pontuou várias vezes isso, mas eu vou colocar como tema, que é gerar autoridade, pô. A gente precisa gerar uma certa autoridade como profissional para que a pessoa tenha essa confiança na gente, para que eu consiga gerar essa confiança a partir de produção de conteúdo. E aí, como é que eu vou fazer? Confiança e autoridade não vem apenas de eu dizer o que eu fiz ou falar com quantas pessoas eu já atendi. Não. Confiança vem sobre identificação. Pô, eu me identifico com essa pessoa. Essa pessoa, ela fala de coisas que eu entendo. Essa pessoa é alguém que já
lidou com alguém que eu conheço, é bem mais fácil. Então, às vezes a gente fala sobre produção de conteúdo, eu não tenho ideia de produzir conteúdo, mas a produção de conteúdo ela começa aí, né? Ela começa nessa ideia de me relacionar com as pessoas, gerar esses pontos de interesses mútuos entre o meu cliente, produzir conteúdo, não falando apenas do meu tema central, não apenas da dor que eu sano, mas também sobre quem eu sou, como que eu cheguei até aqui, todas essas questões que vão nos associando, que vão nos unindo, digamos assim, o nosso conteúdo com a vida de outras pessoas e tal, eles fazem muito sentido com a ideia de gerar confiança, que as pessoas confiem mais na gente. Quanto mais a gente produz, mais elas nos conhecem. Quanto mais a gente produz, mais, e ela vai construindo aquela condição de pertencimento ao meu dia a dia, mas eu confio nela. Então, postar todos os dias, desde o início, é nada mais do que uma ferramenta de eu ser relevante para aquela pessoa. Se eu posto todo dia, é como se eu estivesse falando com aquela pessoa todo dia. Ela tá me vendo todo dia. Todo dia ela para um pouco do dia dela para me ouvir. Por quê? Porque eu consigo me conectar com ela. Então, postar É uma todos os via dias é neural, uma né? máxima. Como? É uma via neural. A gente tem que entender que, por exemplo, nossa Exatamente. cabeça, ela funciona através de vias neurais, né? Que é o quê? Porra, quando eu entro no meu quarto, eu geralmente tenho os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, assim, é um padrão de pensamento e de comportamento. Da mesma forma quando eu entro no banheiro, da mesma forma quando eu entro no meu ambiente de trabalho, da mesma forma quando eu entro na minha sala, da mesma forma quando eu estou em casa ou em qualquer lugar que já seja conhecido. Por quê? Via neural. A via neural facilita a economia de energia do cérebro. Então, da mesma Exato. forma, é conteúdo. Se eu estou aparecendo todos os dias, eu já construí uma via neural na cabeça do meu seguidor de que todo dia eu estou ali. E ele já está aguardando o meu Exato. conteúdo. Não é à toa que quando a pessoa passa uns dias sem postar, tem gente que fala, pô, foi o que aconteceu, né? Já Aconteceu, construí, exatamente. já construí uma E via outra, neural. a gente está falando sobre postar todo dia e a gente não falou nada sobre algoritmo. Porque o algoritmo ele é beneficiado a partir dessa questão, entendeu? Exato. Porque o que eu estou buscando ali é estar ali presente para aquela pessoa que necessita que eu esteja ali presente. Eu não estou falando sobre algoritmo. Aí, quando a gente fala sobre produção de conteúdo de fato, será que postar todo dia significa que eu preciso produzir conteúdo todo dia? Será que postar todo dia significa que eu preciso gravar um vídeo todo dia? E não. Eu Exato. acho que, assim como você divide sua semana, e aí você fala que segunda você vai fazer isso, na parte da tarde você vai fazer aquilo e tal, eu acho que produção de conteúdo tem que estar ali alinhado no seu workflow de trabalho, porque produção de conteúdo também é o seu trabalho. Então, isso é o primeiro ponto a se entender e colocar isso na sua grade ali de tempo. É, Alexa, parar. E é o aí é que o eu falo seguinte, sobre. Ah, tá. Foi mais desculpa. não, só um ponto. É, Talvez o que a gente precisa é organizar a nossa grade, colocando produção de conteúdo dentro dela e pensar, pô, essa semana, o que é que eu quero falar? Qual é o meu objetivo de falar? Pronto, vou produzir e eu vou ter, tipo, 5 ideias, porque é meus 5 dias na semana. Eu não vou pensar num conteúdo, eu vou tentar pensar em um workflow de semana, que talvez elas se conectem ou não, não sei qual é a minha estratégia, o que é que eu quero falar, para que eu não precise todo dia parar e pensar, pô, o que é que eu vou postar hoje? Não, eu acho que é interessante que a gente pense isso. Eu acho que postar todo dia não significa que eu preciso criar todos os dias. Eu posso pegar um dia do meu dia para fazer isso, eu posso organizar a forma de trabalho. Assim como eu também não preciso gravar 5 vídeos para dizer que eu fiz um conteúdo para todo dia. Um dia eu posso pegar uma foto e fazer uma legenda, em outro dia eu posso gravar um vídeo, em outro dia eu posso narrar algo que eu achei interessante, enfim. E aí vem um outro ponto que o Duarte falou, que eu também tinha comentado, encontrar nossos formatos. Porque quando eu sei o formato no qual eu me dou bem, fica mais fácil. Pô, esse dia que eu vou estar fazendo conteúdo aqui, ok. Se eu preciso fazer conteúdo 5, 6 dias na semana, 3 vai ser vídeo, porque o Duarte tem mais facilidade com vídeo. Então, só não é interessante que ele faça todos os dias da semana, mas 3, que é metade, ele já vai fazer vídeo e aí ele vai determinando. Um ponto que o Duarte acho que não comentou, mas com certeza ele leva em consideração, é que o seguinte, ele falou, por exemplo, do exemplo do rapaz que fez uma newsletter e teve muita visualização. Será que vai funcionar para todo mundo? Depende do meu público. Para quem eu tô falando? Mais uma vez, para quem eu tô falando? Meu público gosta de ler? Meu público consegue fazer associações com as metáforas que eu faço no meu conteúdo? Se sim, eu continuo fazendo. Será que o meu conteúdo precisa ser denso? Quem é meu público? Meu público tem capacidade e gosta de consumir material denso? Eu vou continuar produzindo. Não, meu produto é mais jovem, ele quer um negócio mais rápido, eu produzo mais rápido. Tudo vai depender não só do que eu falo, mas para quem eu falo, né? Certeza. E aí tem algo que eu quero destacar, que é exatamente o fato de você não precisa parar para, inclusive é uma estratégia que eu aconselho todos vocês usarem, que é o que você não precisa parar para gravar conteúdo, é só você documentar o seu dia a dia. Isso acaba se tornando numa via de distribuição de conteúdo muito boa. Por exemplo, eu comprei o Ray-Ban Meta. Por quê? Porque o meu formato é lo-fi, é mais dia a dia e ele encaixa muito bem com aquilo que eu quero passar.
E não só isso, o que eu faria, principalmente consultor que quer gerar autoridade, foi com que o Igor pautou muito, né? Pô, a gente precisa passar autoridade, a gente precisa passar confiança. Isso é muito essencial. O que eu aconselho fazer, já que vai documentar o dia a dia, pô, atender um cliente, solucionou um problema, fala sobre o case. Pô, hoje, pessoal, atendi um cliente que tava com esse problema aqui por conta disso, e aí eu aconselhei fazer determinada coisa e tal coisa. Você não precisa Prova social. parar prova social, você não precisa, e outra, geração de autoridade instantânea, porque eu tô falando sobre um cliente que eu já atendo, então tem alguém que já confiou em você, eu tô falando sobre um problema que eu identifiquei, e eu tô falando sobre a solução que foi implementada. Então, a pessoa que acompanhar, ela imediatamente vai sentir aquilo que a gente busca, né? Que é fazer com que ela veja a gente como uma autoridade e alguém que soluciona problemas. Então, documentar dia a dia, documentar trabalho, documentar a vida pessoal, na minha opinião, é o que mais facilita a produção de conteúdo, né? E aí o Marcos até comentou, é importante destacar que hoje as redes sociais são uma grande avenida, onde as pessoas estão transitando, praticamente tudo que vamos fazer, estamos com o celular, isso é fato. Se não estamos presentes diariamente em contato com o cliente, vamos ficar para trás, isso é fato. Eu concordo, acho que a gente tem que posicionar o nosso conteúdo exatamente para a gente fortalecer os dois pontos que eu comentei anteriormente, né? É marca e canal de distribuição. Se a gente não fortalece isso, fica para trás. Com certeza. Uma coisa interessante é sobre esse comentário do Marcos, né? Que eu acho que é interessante falar, porque é o meu papel. Se não estamos presentes diariamente em contato com o cliente, vamos ficar para trás, despercebidos. Olha que interessante essa questão. Isso é um fato. Mas uma coisa que é interessante pensar é que o que faz a gente despercebidos ou não, nem sempre é a nossa. A ideia de que eu tô todo dia na internet, ou que eu deixo de estar na internet sob despercebidos. Além disso, vem mais uma vez o meu ponto de diferenciação, o meu posicionamento. Porque muitas vezes, profissionais, mesmo que postam todo dia, eles acabam sendo despercebidos, porque, e aí, eu posso postar todo dia, mas e aí, tem gente que me ouve todos os dias, né? Tem gente se conectando comigo, nesse material que eu posto todo dia? Porque, e aí, se o meu conteúdo ele é generalista, ou ele é chato, ou ele fala de termos demais e eu só ouço e passo, tá, tu pode estar postando todo dia, mas e aí, tu continua sendo despercebido, né? Então, além de postar todo dia, a ideia é que eu esteja seguindo ali uma linha, pensando não necessariamente só em ter um post corriqueiro ali todos os dias, mas e sim de passar algo todo dia, né? Tipo assim, o que eu quero comunicar dessa forma, sobre esse final, sobre a questão do despercebido, é que às vezes o nosso ponto de diferenciação, a nossa marca, é o que faz com que a gente seja percebido. É o ponto no qual é aquele gatilho que vai fazer com que ele esteja ali todos os dias, né? A gente não tá todo dia porque a gente precisa, porque o Instagram precisa entregar, ou que a gente está focado nessa ideia de entregar, e é esse o objetivo. Não. A gente entrega todo dia porque a gente tem alguém que necessita disso todos os dias, que a gente precisa comunicar todos os dias. Então, meu clichê, mas a gente sempre volta para as questões, tipo, começa pelo porquê, né? A gente Simon Sinek, né? Tipo, a gente precisa começar pelo porquê. Eu preciso saber o porquê que eu posto todos os dias. Tipo, sendo bem mais direto em relação a isso, quando eu me diferencio, quando eu, comparado a outro, por exemplo, no caso do Marcos, a outro profissional que trabalha com organização financeira, o que é que difere você do outro profissional? Além da experiência de vocês? Muita coisa, provavelmente vocês são duas pessoas diferentes, têm personalidades diferentes, provavelmente vocês lidam melhor com pessoas diferentes. Só que e aí, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu sou essa pessoa diferente, que comunica, que vai se relacionar bem contigo, se eu não mostro isso? Se eu não mostro para ti o que eu sou além de um organizador financeiro? Se eu não tenho outros pontos que me ligue a você em um relacionamento, entendeu? Então, se diferenciar no mercado é muito importante. Nichar no mercado não é importante, é necessário. Porque eu acho que eu sempre vou usar essa metáfora, que é a metáfora do mar. A gente tem que sair desse mar onde está todo mundo pescando e buscar um lugarzinho, numa praia ou num lago onde tem assim peixes, mas que não esteja lotado de gente ali, que eu consiga ter tanto um pouco mais de sossego e também que eu consiga ter mais oportunidades. Eu tô num lago cheio de peixes onde só eu tô pescando. Pô, isso é nichar, isso é nichar. Imagina, tá todo mundo aí, existe muitos profissionais generalistas, profissionais que resolvem o que todo mundo resolve. Ok, você também resolve isso. A questão é, o que é que difere dele? Como que é a tua personalidade? Pô, investe um pouco mais nisso, sabe? Investe também não só em conteúdo, sobre o que tu faz. Porque talvez você já saiba o bastante. É óbvio, a gente precisa estar estudando todos os dias. Mas uma coisa que uma vez numa mentoria eu lembro que ficou muito marcado, foi até com Lona Duarte. Uma vez na mentoria com Lona falou, pô, sai dessa reunião
e procuro um livro, ele perguntou, pô, tu tá lendo um livro? Aí eu falei, tô. Ele perguntou, tu tá lendo que livro? Aí eu falei, On Branding. Era sobre branding. E branding é sobre o que eu trabalho. Aí, massa, legal, também já li esse livro. Mas sabe o que tu devia ler? Qual é o teu posicionamento? Aí na época eu trabalhava com personal trainer e tal. Ele falou, pô, eu falei pra ele. Aí ele falou pra mim, pô, então o que tu deveria era pegar um livro sobre fisiculturismo. Pega um livro sobre o mercado, sei lá, biologia muscular, alguma coisa assim. Tipo, pega um livro que seja sobre a área do profissional no qual tu ajuda. E eu acho que né? seria uma boa coisa também. Pô, quem Sim, eu ajudo? Quem são essas pessoas? Vamos tentar se informar também sobre as pessoas no qual a gente está trabalhando e não só ficar focado ali em apenas entregar o que a gente já sabe. Essa questão que é, enfim, se a gente é profissional financeiro, as pessoas já sabem no qual a gente faz. A gente só precisa mostrar para elas e conseguir gatilhos, pontos no qual a gente consiga se relacionar com essas pessoas, né? perfeito, mano, é muito isso mesmo. Então, é muito bom, de verdade, essa dica do Igor, né? Exato. É sempre entender que o nosso conhecimento é o nosso moat, né? É o que o Buffett fala muito, né? Qual é o seu moat? Que nada mais é do que diferenciação. E eu sempre vou partir da ideia de que a origem do moat é o conhecimento. Porque quando eu olho para o conhecimento, ele é uma somatória de minhas experiências. As minhas experiências vividas, experienciadas, me geraram algumas habilidades específicas e, ao longo da minha jornada, eu fui, assim como o Igor falou, adquirindo conhecimento paralelo que vão me trazendo insights. Por exemplo, eu sou um cara que estudo muito, muito sobre comportamento, comunicação e psicologia. Sempre estudei muito, já tem 8 anos que eu estudo sobre isso. Então, eu tenho insights relacionados a tudo isso que eu consigo conectar com o quê? Com finanças. Então, somente eu tenho as experiências que eu tive, as habilidades inatas que eu tenho e desenvolvidas ao longo da minha jornada e os insights que eu tenho também. Então, se eu não me pauto no meu próprio conhecimento, eu não tenho moat. Eu vou ser só mais um vendedor de produto que está todo mundo vendendo a mesma coisa, me posicionando da mesma forma. E aí, se eu tenho o meu conhecimento, que é o meu moat, que é a diferenciação, eu posiciono a minha marca através do meu próprio conhecimento. Porque, por exemplo, se vocês olham o meu Instagram, o que é que eu estou falando sobre ecossistema? Porque, velho, baseado na minha experiência e nas minhas habilidades, é o conhecimento mais profundo e mais resolutivo que eu tenho. Eu poderia estar falando sobre qualquer outra coisa. Mas eu escolhi falar sobre ecossistema não é porque eu vi uma baita oportunidade de mercado, não. É porque eu tenho aquilo como melhor hoje. Né? E o que me traz como, tá, agora eu vou fortalecer minha marca em cima disso e eu vou transformar um canal de distribuição e aquisição para isso. Então, quando a gente pauta o nosso posicionamento, tudo que a gente está fazendo no nosso próprio conhecimento, não tem como não ser diferente. Afinal de contas, cada um de nós somos indivíduos, né? Individuais. O Marcos colocou, eu estudo muito sobre psicologia, sobre finanças comportamentais, que eu gosto de entender. Excelente, velho. E usa isso como um diferencial teu, entendeu? Porque, por exemplo, por que não, na tua reunião com o teu cliente, tu falar sobre, na verdade, o teu problema não está na planilha, o teu problema está no teu comportamento. Eu, por exemplo, quando eu vou atender um cliente que eu sei que está na fase de organização, desorganização, uma cliente minha, vou citar um exemplo, ela gastava muito dinheiro com feira e com farmácia. Eu falei, cara, não é normal isso. O cara gastar quase 50% da receita com feira e farmácia é alguma coisa de errado. Eu falo, pô, me fala um pouco sobre o teu dia a dia. Ela me falou, eu saio de casa, vou pro trabalho, passo o dia, saio, meu dia, eu vou como lá em frente num restaurante, depois volto ao trabalho, depois eu passo do trabalho no supermercado, faço umas compras, do lado tem uma farmácia. Falei, opa, já entendi o gatilho dela. Porque conhecendo sobre comportamento e hábito, eu sei que uma decisão, ela começa pela exposição, a exposição a algo gera um desejo, o desejo gera uma ação, e a ação gera uma recompensa. Então, foi o que eu fiz. Eu utilizei do meu insight para ajudar ela. Eu falei, a partir de agora a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai no supermercado 2 vezes por mês e a gente vai evitar passar por frente, vamos para outra rota. Consegue? Consigo. O simples fato dela mudar a rota, ela já tirou a exposição, o que naturalmente tira o desejo dela. Então, te aconselho fortemente o quê? Utilizar da mesma coisa, né, nos teus atendimentos. Por quê? Teu cliente, ele vai olhar e vai dizer, porra, velho, esse cara aqui, ele não fala só sobre o produto, ele tá me ajudando em várias outras coisas, sabe? Por quê? Porque você tem conhecimento. Então, isso também é um ponto de diferenciação essencial. E informar isso também, pô. Tipo, tenta linkar materiais, tipo, linkar o teu conteúdo que tu vai falar sobre organização financeira e no meio desse raciocínio, coloca um ponto de psicologia que tu estudou, pô, que faça sentido ali. Aí isso vai te diferenciar com o organizador financeiro que leva em consideração a psicologia do comportamento. Tá entendendo como te coloca como alguém diferente? Óbvio. Exato. Tem que estudar bastante essa parada aí para que tu também não seja alguém que esteja só, tipo assim, falando balela. Obviamente a gente entende sobre isso. Você precisa realmente fazer esse raciocínio interessante, validar, e aí vem, tipo, a inteligência artificial,
Tipo assim, você tem um raciocínio e você conseguiu linkar um assunto da tua área com um assunto de algo que tu gosta de estudar, que é uma característica tua como pessoa, faz esse raciocínio, valida ela com a IA, constrói conteúdo em cima disso. É isso que te diferencia. Tu continua falando sobre organização financeira. A diferença é que tu não tá falando como o outro cara lá, entendeu? Então é um pouco disso. Se diferenciar, buscar esses pontos, trazer esses gatilhos em todos os nossos conteúdos, para que fique na mente de quem consome esse conteúdo, né? Perfeito, mano. É muito isso mesmo. Ó, eu atendi um cliente que passava mais de 1 hora na farmácia de forma recorrente. Pô, não é normal, né? E entender sobre comportamento permite a gente criar soluções. Exato, velho. E outra, é exatamente essa agregação de conhecimento que faz com que tu consiga cobrar mais caro, né? Quanto mais conhecimento acumulado e mais valor a gente gera, mais justificativa a gente tem para cobrar um pouco mais caro. A cliente gastava em média R$ 800 por mês só em farmácia. Excelente, mano. Muitas vezes comprava itens que nem precisava, somente porque os. Exatamente, é muito isso, sabe? E aí eu acho que entra a questão individual, né? Personalização, porra, entender a estrutura, por isso que eu a gente não aprofunda 100% ali e dizer o que é verdade ou não, mas a estrutura seguindo, pô, já gera muita clareza para a gente saber exatamente o que comunicar. No final do dia é isso, né? E aí, pessoal, acho que é isso, tá? Em relação a conteúdo, Total. esse conteúdo vai ficar gravado na área de membros. A gente tem uma novidade em seguida, que é exatamente em primeira mão, tô abrindo isso aqui para vocês. A gente vai ter um programa que a gente vai usar para ajudar profissionais com posicionamento e criação de conteúdo, comunicação, e quem vai ficar à frente é o Igor, né? Então, é mais para gerar essa diferenciação, porque a gente percebe muito que, pô, a maioria dos profissionais estão muito perdidos em relação ao conteúdo, e a gente sabe que nessa nova era, né, da IA, a marca é fundamental. Se a gente não sabe como construir marca, velho, a gente vai ser engolido por esse mercado, tá? Então, por isso que a gente decidiu, né, ajudar os profissionais, vocês, a fortalecerem isso. Então, de um lado, o Igor fortalece marca, do outro lado, eu fortaleço canal de distribuição e todo mundo cresce junto, né? Porque, pô, se eu tô implementando algo para mim, tá dando certo, seria irresponsabilidade e egoísmo da minha parte não compartilhar com vocês, né? Então, esse é sempre o intuito da comunidade. Pô, aquilo que eu identifiquei como oportunidade para mim, aplicado, validado, eu vou, obviamente, trazer para todos vocês. Fechou? Pô, Marcos, eu que agradeço aí a troca, né, a contribuição também, é fundamental a participação de vocês. Entendo que numa sexta de manhã, geralmente a maioria não consegue por conta da rotina, né, mas a gente vai ficar fazendo isso com muita frequência. E outra, tá? Pô, participem, velho. Quanto mais troca a gente tiver, melhor, e não é porque a gente está na posição de, vou tratar assim, né, de professor, que só a gente fala aqui, tá? E se tem algo a entregar, certamente vocês têm muito a contribuir também. Até porque eu acho que é quando vocês participam da reunião, é que a gente consegue também modular e ajudar mais vocês, né? Porque às vezes a gente está falando aqui com exemplos do nosso cotidiano, com coisas no qual a gente estuda, mas a partir do qual vocês chegam com um problema, a gente consegue pensar, raciocinar com a nossa lógica a partir do teu problema. E aqui, ó, a gente está trocando informação, a gente consegue usar o teu negócio como exemplo, a gente consegue usar o teu problema como exemplo. Então, acho que é nesse momento aqui que a gente vai também agregando, nos ajudando aqui. Então, acho esses passos aqui muito importantes. Pra caramba, velho. E é isso, turma. Bora pra cima. Bom final de semana. Contem com a gente Sim, aí, tá? Independente do que seja, certeza. sabe que a gente tá sempre disponível e aberto a contribuir na jornada de vocês. E, Total. obviamente, a gente espera que vocês contribuam na nossa também, né? É um Exato. jogo de Muito em breve ganha-ganha. aí, vamos construir com certeza aí um material muito em breve, já, então já fica ligado na comunidade, fica ligado nos grupos, que a gente está preparando aí um workshop aí, um negócio legal já focado nesse conteúdo, beleza? É isso, pessoal. É isso, Agradeço turma. demais a atenção. Tamo junto, Duarte. Pessoal Valeu, meu aí, irmão. Se precisarem, vamos trabalhar, estamos à né? disposição. Se alguém tiver Com alguma certeza. dúvida, a hora é agora de perguntar. Vamos produzir conteúdo. Tô começando É algo isso. novo, hein? Vamos pra É frente. isso. Valeu, turma. Tamo junto. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu.